Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Exultai, ó justos, no Senhor. Aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpas. Louvai-o com cânticos, no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico. Tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Você pode louvar a palavra de Deus que é reta e o proceder dele que é fiel. Isso é uma base, isso é um fundamento para você louvá-lo, para os justos louvarem a ele, para os filhos de Deus louvarem a ele. Uma base, um motivo. Aos retos cai bem louvá-lo. Aos retos cai bem louvá-lo. Aos retos cai bem louvá-lo. Louvai ao Senhor, porque a sua palavra é reta e todo o seu proceder é fiel. Como não louvá-lo sobre essas verdades? E se louva falando. Um canto. Relacionamento com Deus não é por telepatia. A voz envolvida, a palavra envolvida. Aleluia. Ah, eu não tenho motivo. Não tem motivo, meu Deus. Estamos dando um motivo aqui. A palavra dele é reta e o seu proceder é fiel. Motivo para louvá-lo. Aleluia, te damos graças, Senhor, obrigado. Eu te rendo graças, eu te dou graças, obrigado. Você pode levantar as suas mãos. Aleluia. Ele diz: levante suas mãos em todo lugar, as suas mãos santas, sem ira, sem animosidade. Aleluia. Oh Pai, teu povo levanta as suas próprias mãos para te louvar e te adorar, Senhor. Te damos graças, tu és tão bom. A tua palavra é reta e todo o teu proceder é fiel. Tributamos graças a ti, Senhor. Te damos graças, seja você louvado em todo o tempo. Te rendemos graças, obrigado. Quantos podem dar um aleluia? Obrigado, grupo Louvor, bênção. Queria que você abrisse a Bíblia em Salmos 29. Aleluia. Abra a sua Bíblia, é saudável. Está com smartphone, eu creio que você está com fome da palavra, amém? Abra seu smartphone, seu coração. E receba o alimento da palavra de Deus hoje à noite. Então abre, isso é saudável. Sabe, eu trabalhei na advocacia e o advogado está sempre com um código. Tem que estar com um código por perto. Amém? Para exercer a sua profissão bem. Sabe, a gente tem uma ferramenta que é a palavra de Deus. Como não abri-la? Como não consultá-la? Como passar a semana toda sem consultar a Bíblia, sem meditar na Bíblia? Nós que dizemos que somos crentes, cristãos, e que quando vamos evangelizar as pessoas, falamos da importância de ler a Bíblia, de meditar na Bíblia. Nós ensinamos isso aos nossos filhos, mas fazendo uma avaliação sincera, na prática mesmo. Estamos fazendo aquilo que ensinamos, que dizemos para as pessoas.
Isso é uma boa avaliação, sabe? É necessário que a gente se examine se verdadeiramente estamos na fé. A Bíblia diz: examine-se para saber se você verdadeiramente está na fé. É saudável se examinar. Amém? E você tem a ajuda do Espírito Santo para se examinar, para não entrar em engano. Às vezes a gente faz aquela avaliação lá em cima, quando o Espírito Santo está fazendo uma avaliação lá embaixo. Mas às vezes também a gente faz uma avaliação lá embaixo, quando o Espírito Santo está fazendo uma avaliação lá em cima. Eu estou falando a respeito da minha própria vida e você a respeito da sua própria vida. Examine-se para saber se você verdadeiramente está na fé. Isso não é um conselho particular meu, amém? Isso é um conselho da palavra de Deus. Então é Deus falando com você e Deus falando comigo. Já parou para se examinar? É necessário. É saudável para a sua vida, é saudável para a minha vida. Estou te dando esse conselho hoje à noite e recebendo para mim mesmo. Examine-se. Amém. Não examine ninguém. Examine-se. Aleluia. A gente tem uma tendência humana, isso é uma tendência humana mesmo, nossa, da natureza humana, de examinar os outros. Está sempre examinando os outros. Quando Deus está dizendo, examine-se você. Se você está na fé. Quando a gente vai participar de uma ceia, Ele também dá o conselho: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E beba do pão, e coma do pão e beba do cálice. Deus está nos chamando para isso. Para um exame pessoal. Amém? Uma ultrassonografia pessoal. Aleluia. Amém? Como é que a gente vai fazer esse exame? Está aqui a ultrassonografia. A palavra de Deus é o instrumento para essa ressonância magnética, que é uma ferramenta melhor ainda do que a ultrassonografia. Precisamos sim de ressonância magnética na nossa vida. Aleluia, nos expondo a palavra, sabe? E ela identificando algumas coisas na nossa vida. Isso é saudável. Aleluia. Um momento como esse é um momento de exposição. Exposição à palavra, cuja palavra pode trazer algo para a sua vida e para a minha vida, identificar algo. Isso é saudável e bom para nós. Aleluia, amém. Então veja, eu falei Salmo 29, foi? Salmos 29. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida a seu nome. Olha bem, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Salmos 33, versículo 1. Exultai, ó justos. Quantos justos tem aqui? Aleluia. Então está falando conosco, não é? O salmo anterior falou sobre celebrai ao Senhor, exaltai ao Senhor, ó filhos de Deus. Quantos filhos de Deus tem aqui? Então você recebe essa instrução para você? Amém? Se você se identifica como filho, se você se identifica como justo, então essa instrução é para você, é para mim. Aleluia. E qual a instrução? Exultai. Exultar significa alegria extrema. Alegre-se além da conta. Extremamente alegre-se. Exulte, ó justos, no Senhor. Alegrai-vos, Paulo diz, outra vez eu vos digo, alegrai-vos no Senhor. Louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Amém? Louvai-o. É o que a Bíblia está dizendo. Louve. Salmo 111, versículo 1. Aleluia. Quantos podem dizer aleluia?
De todo o coração renderei graças ao Senhor. Amém. Quem está falando isso aqui? O salmista. A gente leu os versículos anteriores, é como se é Deus falando conosco, né? Exulte, renda graças. Amém? É alguém falando com você. É alguém falando comigo, e a gente identifica se é a palavra de Deus. É Deus falando conosco. Amém? Gerando uma expectativa em mim e em você, segundo a instrução que Ele tem nos dado. Que expectativa é essa? Que a gente dê respostas aquilo que Ele está instruindo. Aleluia. Agora aqui é o salmista dizendo a Ele. É o salmista aqui se expressando. A gente pode pegar aqueles 2 salmos e pegar isso aqui como uma resposta ao que Deus falou naqueles 2 anteriores. Como estão entendendo? Agora é o salmista dizendo: aleluia! Renderei de todo o coração, renderei graças ao Senhor. Quem está dizendo isso? O salmista. Ele está se comprometendo com Ele. E às vezes nós estamos com medo de nos comprometer com Deus. E aí às vezes nós nos esquivamos de algumas coisas. Nós evitamos nos expor a Ele, porque na verdade temos medo de nos comprometer com Ele. E a gente acha que dessa forma, em não se comprometendo, a gente vai ter a segurança de não ter o perigo de não responder o que Ele está requerendo. Não sei se você está entendendo. Às vezes a segurança em nós como crentes é não se comprometer com Ele, até quando a gente diz assim, diga a Ele algo, e a gente não diz, muitas vezes fica com a boca fechada aí, porque a gente não quer se comprometer com a frase que vai sair da nossa boca, e a gente acha que de certa forma é melhor, porque é melhor não me comprometer do que me comprometer e não cumprir. A gente acha, às vezes isso é um pensamento, mas eu vou te dizer, se a gente está com medo de se comprometer com essa ideia, a gente continua descoberto. Porque quando Ele anuncia algo para você, ei, já foi feito, você já ouviu. Você já tem conhecimento, eu já tenho. O que é que eu devo fazer? Me comprometer com aquilo, não me esquivar e achar que é melhor. Mas se a expectativa dele em um anúncio, seja coletivo, seja particular, é que você ouça e se comprometa. Como vamos viver uma vida cristã se esquivando de um comprometimento com Ele, naquilo que Ele nos chamou, naquilo que Ele está dizendo, naquilo que Ele está requerendo, naquilo que a palavra de Deus está nos instruindo? Como não se comprometer? Como se esquivar nesse comprometimento, achando que dessa forma é melhor? Eu vou te dizer, se nós estamos agindo assim, nós continuamos descobertos sem telhado. Entenda essa figura de estar descoberto e sem telhado. Não tenha medo de se comprometer com Ele. Não devemos ter medo. Aleluia. Se Ele está nos chamando para algo, é porque Ele está confiando em você. Ele está gerando uma expectativa em você para aquilo. Amém? Aleluia. E se Ele te chamou para algo e está gerando uma expectativa por uma resposta sua, Ele vai te dar as ferramentas necessárias para você responder bem. Mas definitivamente nessa noite, elimine o medo de se comprometer com Ele. Aleluia, seja ousado, seja crente de mesmo, filho de Deus, que se compromete com tudo aquilo que o Pai fala, tudo aquilo que o Pai diz. Amém, eu creio que alguns pensamentos limitantes aqui, para quem está ouvindo, caíram por terra agora. Se estava pensando assim, eu não me comprometo, porque é melhor não me comprometer, do que me comprometer e não cumprir. Eu vou te dizer, as duas coisas deixam uma pessoa sem telhado descoberta. Tanto um entendimento como outro entendimento.
Então, o salmista aqui se comprometendo, aleluia, de todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia, o que a gente está fazendo aqui, na companhia dos justos, na assembleia, aleluia, aleluia, uma vida de louvor a Deus, de tributar graças a Ele. Eu vou te dizer, a sua vida nunca mais será a mesma, nem a minha vida será mais a mesma de crente. Se abraçarmos, tributar graças ao Senhor como um estilo de vida. Aleluia. Como um estilo de vida. Já acorda louvando, vai dormir louvando, passa o dia louvando, em plena atividade, mas aquelas atividades sempre vai abrir o espaço para louvá-lo em tudo que está sendo feito. Aleluia! É um estilo de vida. Aleluia, é um estilo de vida. E esse estilo de vida, quem estabeleceu foi o nosso Pai. Eu quero viver, eu não sei você, mas eu quero viver tudo aquilo que Ele estabeleceu. Eu quero provar, eu não quero apenas ensinar, eu não quero apenas ouvir, porque o que Ele está dizendo é para a gente provar. Não há restrição alguma naquilo que Deus já estabeleceu para provarmos. Provai e vede como o Senhor é bom. Não é só saber que Ele é bom, não é só pregar que Ele é bom, mas é provar da sua bondade. Esse é o pensamento dele. Aleluia. Vamos abrir em Atos 16. Por favor, Atos 16, versículo 23, está ficando muito bom. Sabe, uma vida de louvor, a gente pode estar ouvindo a palavra sentado aí e dizendo: Senhor, eu te louvo por tua palavra. Eu te louvo por essa unção coletiva que eu vou ser alcançado. Obrigado, eu te dou graças. Amém. Louvando a Ele. Atos 16, versículos 23, 22. Levantando-se a multidão, unida contra eles, esses eles aqui eram Paulo e Silas. Depois você lê os versículos anteriores e você vai ver todo o contexto. Amém? Paulo e Silas expulsaram... Paulo expulsou um demônio de uma jovem adivinhadora. Essa jovem adivinhadora dava lucro a algumas pessoas. Eles ficaram revoltados quanto a isso e incitaram a multidão contra Paulo e Silas. E diz aqui que levantou-se, versículo 22, acompanhe na sua Bíblia, a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Que situação! Quem já foi açoitado com vara aqui? A não ser quando era criança. Amém? Aqui na nossa região, cipó de boi. Tá. Há acontecimentos desse tipo, não é? Mas nada comparado ao que Paulo e Silas sofreram aqui. Não há comparação. As chineladas que você recebeu da sua mãe não tem comparação, amém? Com o que Paulo estava sofrendo aqui. Paulo e Silas, o nível, amém, de ataque, o nível de algo feroz contra a vida dele e o corpo deles. Eles foram açoitados. E depois de lhe darem muitos açoites. Quantos já levaram muitos açoites aqui? Os lançaram no cárcere. Quantos já foram presos aqui por causa do Evangelho? Ordenando ao carcereiro que o guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior.
e lhes prendeu os pés no tronco. Quem já passou por uma situação como essa aqui? Quem já passou, seja sincero, levanta a sua mão. Eu quero apresentar você aqui como um mártir na igreja. Amém? Um exemplo. Quantos já foram para a cadeia por causa do evangelho? Foram algemados no tronco, depois de terem sido açoitados por vários. Eu fico imaginando o corpo de Paulo e Silas, dentro de uma prisão, úmida, fétida. Seja sincero, quantos já passaram aqui? Quantos desejam passar por isso? Rapaz, a gente admira Paulo, mas não quer andar com Paulo. A gente admira demais Paulo, mas não quer andar com ele, não. Tudo bem, demos a resposta correta. Versículo 24, não, versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a quem? A Deus. Quem estava fazendo isso? Paulo e Silas. E Paulo e Silas, eles estavam aonde? Na prisão, açoitados e algemados num tronco. O que foi que Paulo e Silas fizeram à meia-noite? Oravam e cantavam. Isso não te impressiona? Porque isso me impressiona. Eu não sei o quanto isso te impressiona, mas eu estava dando ênfase aqui ao contexto para a gente ficar impressionado com isso aqui. Faríamos a mesma coisa que eles fizeram se porventura passássemos por tal situação? Agiríamos ou reagiríamos dessa forma? Uma paradinha para pensar, para a gente refletir. Amém. Oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. A gente se impressiona, na verdade, nesse contexto, na consequência, ou naquilo que se manifestou fisicamente. Quando a gente lê isso aqui, toda essa história aqui verdadeira, e a gente encontra no final dela algo sobrenatural. Deus operou sobrenaturalmente. Deus foi provocado a manifestar o seu poder. É isso que nos chama a atenção, não é? O de repente. Mas veja que o de repente foi antecedido por algo. E assim como a gente dá ênfase a um resultado, a gente também deve dar ênfase àquilo que causou o resultado. Porque temos a tendência de olhar só para as consequências, valorizar as consequências, tratar as consequências, mas toda consequência é oriunda de uma causa. Esse terremoto, esse de repente, foi uma consequência de uma causa. A causa é que Paulo e Silas louvavam a Deus, cantavam louvores a Deus e oravam. Causa. E o que foi que isso ocasionou? Um de repente, um mover de Deus, algo sobrenatural. Aleluia. Então, precisamos aprender a não apenas tratar as consequências,
Olhar para as consequências. Sim, se elas forem boas, devem ser exaltadas. Se elas não forem, porque existem consequências más e consequências boas. Mas tudo isso vem de uma causa. E como pastor nesses mais de 20 anos, eu percebo isso na minha própria vida e nos aconselhamentos que eu dou às pessoas. E as pessoas que já se aconselharam comigo sabem que eu toco nesse assunto de causa e consequência. Vamos tratar a causa, porque se tratar a causa, elimina as consequências. Aleluia. Vamos descobrir a causa que está produzindo esse resultado. E aí eu estou falando de um resultado que não é bom em diversas áreas. Vamos descobrir a causa e tratar a causa. O que é que a gente faz? A gente fica lá no paliativo, tratando as consequências. Sabe, e a tendência humana é essa, do paliativo, né? Às vezes a gente está com o dente, deu um sinal lá, deu um sinalzinho que está doendo, aí a gente tem um analgésico, aí a gente toma, não é? E aí a gente vai levando até chegar o dia que aquela dor é numa madrugada. E agora o analgésico não tem mais jeito, o antibiótico não tem mais jeito, só a cadeira do dentista. Poderíamos ter evitado, sim, se tivéssemos tratado a causa. Quando deu o primeiro sinal, tem uma causa, algo está sendo anunciado ali. Eu estou falando a respeito dos dentes, trazendo algo natural para explicar algo espiritual, dentro do contexto que estamos estudando. Aqui a gente vê uma consequência oriunda de uma causa. Aleluia. Hoje à noite saia daqui dessa igreja, nesse lugar, entendendo isso. Isso vai salvar a tua vida, isso vai salvar a minha vida, vai salvar a vida dos teus. Compreendendo isso. Se essa consequência foi instalada, é porque existe uma causa que produziu isso. Então eu vou em busca de descobrir a causa. E uma vez descoberta, eu vou tratar a causa. Aleluia! Perceberam aqui causa e consequência aqui na vida de Paulo aqui? A consequência de um terremoto, sabe, sacudiu os alicerces da prisão, que coisa tremenda. Mas houve uma causa, eles oravam e cantavam louvores. Eu lendo isso, eu fiquei impressionado. E eu me ponho no lugar e talvez eu me sinta assim muito aquém, né, de dar uma resposta como essa ainda hoje, no meu nível de fé. Mas eu fiquei vendo isso aqui e um entendimento chegou para mim. Você acha que essa atitude de Paulo e Silas, mesmo numa situação como essa, gritante, foi uma ação ou foi uma reação deles? Nós podemos olhar aqui com esse olhar, eles reagiram orando e cantando louvores a uma situação contrária. Esse é um entendimento bom? Verdadeiro? Sim. Amém. Nós aprendemos a reagir às situações que sobrevêm para nós com a instrução da palavra, nos posicionando contra aquilo. Isso é vida de fé. Agora entenda. Se você olhar para essa situação e compreender que não foi uma reação, foi uma ação, isso quer dizer que orar e cantar louvores era um estilo de vida de Paulo e Silas. Porque orar e cantar louvores a Deus, quando eu só faço isso, quando a coisa aperta, isso é uma reação. Mas quando eu oro e canto louvores a Deus, independente da situação, isso é estilo de vida. E quando se torna estilo de vida, independe
se o dia é de sol ou se o dia é de chuva. Não é mais uma reação, é uma ação diária, contínua, porque é estilo de vida. Então, se há uma situação contrária, ora e canta louvor. Se há situações benéficas, ora e canta louvor. Não muda nada, se tornou estilo de vida. Saímos dessa condição apenas de reagir pela palavra quando as coisas apertam, e aí a gente traz para um estilo de vida, e quando as coisas acontecerem, não vai impedir a gente realizar, fazer aquilo que já vem há dias, há anos fazendo, é estilo de vida. O estar surrado, açoitado, não motivava naturalmente Paulo e Silas orarem e cantarem louvores, até pela questão física. Mas por que eles fizeram isso? Porque era estilo de vida. Estilo de vida. Aquilo não impediu deles fazerem, deles realizarem o que eles sempre faziam. Como estão entendendo? Aleluia! Tornar estilo de vida. Aleluia! Você vai fazer compras e aí se depara que o café aumentou, não mudou nada para você. No que diz respeito a cantar louvores a Deus. Aleluia. Uma pressão chegou, uma ação contrária chegou, alguém fez o mal, não vai mudar nada. Em que sentido? Em fazer o que diariamente faz. Porque é estilo de vida. Isso vai tornar a gente praticante, independente do que está acontecendo. Porque há de convir que situação, gente. E eu fiz a pergunta aqui, alguém já passou por isso? Todos responderam não. Então passamos situações menores, não é? Do que essas. Então se eles, meu Deus, se eles agiram assim, amém, eu creio que a gente pode acompanhar, a gente pode seguir, a gente pode imitar. A Bíblia diz: imite o que é bom, não imite o que é mal, imite o que é bom. E eu estou vendo algo bom. Quantos estão vendo algo bom aqui? Isso é vida de crente, amém, isso é estilo de vida de crente, de filho de Deus, para viver aonde? Aqui já na terra. Eles estavam vivenciando na terra, e quero dizer que era uma situação contrária, não tinha nada motivador, naturalmente falando. Por favor, 1 Coríntios. Aleluia. 10. Por favor, 10. Estou em Romanos, 1 Coríntios 10. Vamos lá, versículo 1. Ora, a condicionado está chegando. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Ele está se referindo ao povo de Israel lá no Antigo Testamento, amém? Tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual. Todos comeram da mesma comida. Todos. Não ficou ninguém de fora. E beberam. Quem? Todos. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, todavia, contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Deles quem? De todos que ouviram e beberam da mesma fonte.
Agora veja, ele fala maioria, então não foram todos, não é? Maioria. Deus não se agradou. Amém. E porque Deus não se agradou, precisamos ler a Bíblia e fazer perguntas, porque um outro versículo vai responder. Porque Deus não se agradou. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Qual a causa que Deus não se agradou deles? Diga assim: fé. Sem fé. Sem fé. Não se agradou da maioria deles. Entenda hoje por diante, o que está escrito é verdadeiro. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não tente agradar a Deus sem fé. Não vai agradar. Assim como eles não agradaram a maioria deles. E diz aqui, versículo 6, ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós. Como é bom que esteja escrito, como Deus foi bom comigo e com você. Deus inspirou que essas coisas fossem escritas para ser um exemplo para mim e para você, meu irmão. E sendo exemplo para nós, isso quer dizer que Deus quer evitar que aconteça conosco o que aconteceu com eles. Diga, Deus é bom. Diga, obrigado, Senhor. Nós estamos vivendo o melhor tempo de todos os tempos. Foram escritas e se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa. Não é para condenação nossa, é para a advertência. E se é uma advertência que vem da parte de Deus, é bom que a gente leve a sério. E ele descreve aqui o que aconteceu com eles, sabe, para que não aconteça comigo e com você. Qual foi a causa aqui deles se tornarem cobiçosos, deles se tornarem idólatras, deles colocarem o Senhor à prova? Qual foi a causa? Isso tudo aqui é consequência. Coisas que se manifestaram, foram produzidas por eles. É uma consequência, tem uma causa. Qual foi a causa? Está aqui. Deus não se agradou deles. O que foi que aconteceu com eles? Eles ouviram, mas não misturaram com fé aquilo que eles ouviram. E aí, uma consequência veio. Amém? Uma resposta da parte deles se manifestaram. As respostas cobiçaram. E aí, isso tudo aqui é consequência. Aí a gente quer tratar a cobiça, ela é real, ela está lá. A gente quer tratar a questão de colocar o Senhor à prova, a murmuração. Tudo isso é consequência. A gente precisa ir para a causa. A gente precisa tratar a causa, porque aí as consequências elas são eliminadas. E eu estou falando aqui dessas coisas que aconteceram com eles, mas nessa noite você pode trazer para o seu cotidiano, para a sua vida vivida hoje, a vida que eu vivo hoje, avaliar, examinar e saber se eu apenas estou tratando consequências de anos. As coisas sempre se repetem, a mesma consequência, o mesmo resultado. Ei, eu tenho que parar e dizer, ei, eu só estou tratando as consequências, elas vêm e vão. O que é que está acontecendo, Senhor? Ele vai dizer e diz hoje à noite para você, é porque você há anos não trata a causa disso.
Porque no dia que tratar a causa, essas consequências corriqueiras, elas serão eliminadas. Aleluia. Versículo 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Como é que você entende esse versículo dentro do contexto? Ele estava falando que Deus não se agradou da maioria deles. A gente descobriu que foi uma questão de fé. Sem fé é impossível agradar. E por causa disso eles caíram, viu lá? Caiu 23 mil. Porque eles produziram algo que não havia fé envolvida. Ou seja, eles não deram crédito àquilo que eles ouviram da parte de Deus. Isso é incredulidade, é o contrário de fé. Fé é crer no que Deus diz e ponto final. Incredulidade é ouvir o que Deus fala e não dar crédito. Isso é incredulidade. Foi o que aconteceu com eles. Eles ouviram, eles beberam da mesma fonte, comeram da mesma comida. Deus abasteceu a todos, Deus falou com todos, mas eles não deram crédito. Por isso que Deus não se agradou. E aí eles caíram no deserto. Portanto, aquele que pensa estar em fé, veja que não caia. Como podemos traduzir isso? Aqueles que estão na fé, não dê lugar à incredulidade. Porque a incredulidade, como exemplo dito e feito aqui, provocou a queda daquelas pessoas. Quantos estão na fé aqui? Quantos estão na fé? Seja ousado. Quantos estão na fé? Aleluia. Não dê lugar à incredulidade. O que é incredulidade? Deixar de dar crédito ao que Deus fala. O que é fé? Dar crédito ao que Deus fala a ponto de praticar. Tratar a causa. Aleluia, amém. Abre Hebreus capítulo 3. Isso é palavra de salvação. Aleluia, há muito tempo sempre patinando naquela área, sempre patinando. Melhora, piora, melhora, piora, melhora, piora. A mesma área, há anos. Está na hora de tratar a causa, descobrir a causa, e você tem um ajudador, é o Espírito Santo, e tratar a causa, porque está vivendo só tratando as consequências. Por isso que elas vão e vêm, vão e vêm. Passa um tempo sem se manifestar, depois produz de novo. Tratar a causa. Capítulo 3 de Hebreus diz assim: assim pois, como diz o Espírito Santo, atenta para isso. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação do deserto. Ele começa a se reportar também a atitudes lá do deserto, do povo de Israel. Eles ouviram a voz do Espírito Santo, mas eles endureceram o coração. Hebreus 3, 7. Onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conhecerão os meus caminhos. Versículo 11. Assim jurei na minha ira, não entrarei no meu descanso. Olha que coisa. Havia uma promessa e eles não desfrutaram da promessa. Por quê? Porque eles endureceram o coração diante daquilo que o Espírito Santo falou. Tenha de cuidado, irmãos. Aí ele fala com a gente, fala comigo e com você. Tenha cuidado também. Olha, Deus querendo evitar resultados que outros tiveram. Por isso que foi escrito para o nosso exemplo, para nós. É Deus querendo evitar, meu irmão. Ele está dizendo: tenha de cuidado, irmãos. Quantos irmãos tem aqui? Diga: está falando comigo. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de quê, gente?
De quê, gente? De incredulidade. O que é incredulidade? É ouvir o que Deus diz e não dar crédito. Isso faz endurecer o coração a respeito do que Deus falou. Incredulidade. Que vos afaste do Deus vivo. Então é possível se afastar, né, do Deus vivo? Porque esse conselho aqui é para nós. Esse cuidado é para nós. Um coração endurecido afasta do Deus vivo. Ele está advertindo, chamando para perto, para que a gente não passe por isso aqui. Como é que eu não vou dar lugar a um perverso coração de incredulidade? Ouvindo a voz do Espírito e dando crédito. Hoje, se ouvirdes, hoje, amanhã vai ser hoje para a gente também. Então sempre vai ser hoje. Hoje, se ouvir, como você está ouvindo hoje à noite, não endureça o seu coração. Porque nós nos temos tornado participantes de Cristo. Se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, ele fala umas 3, 4 vezes isso aqui. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Versículo 16. Quais os que tendo ouvido se rebelaram? Diga rebelião, diga consequência. Eles se tornaram rebeldes. Rebelião. Quem foram esses? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos, não foi contra os que pecaram, diga pecaram. O que é isso aqui? Diga consequência. Não é causa. Não é causa não, é consequência de algo. Um crente vivendo em pecado, isso não é uma causa, isso é uma consequência. Um crente se tornando rebelioso, isso não é a causa, isso é a consequência. Aí a gente vai tratar a rebelião, a gente vai tratar o pecado. Tem que tratar a causa. Porque se não tratar a causa, vai ser só paliativo. Consegue ficar firme na fé, mas daqui a pouco está pecando de novo, mundo de novo, aquele vai e vem. É porque não está tratando a causa. Quando está todo quebrado, volto para a igreja. Para tratar o quê? A consequência. Aí é tratado, porque Deus é bom, trata a consequência, mas não tem força. Porque a causa está lá ainda, intacta. Que é aquilo que provoca a produzir a mesma coisa, na mesma área. Tem que tratar a causa. E a gente fica, meu Deus, que causa, e fica na mente, sabe, procurando a causa, quando já está aqui a causa, já está esclarecida. Vamos lá. E contra quem se indignou por 40 anos, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entraria no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Então a gente vê 3 coisas aqui, 3 resultados, 3 consequências: desobediência, rebelião e pecado. Foram o que eles produziram. Agora veja no versículo 19. E porque eles produziram isso, eles não entraram na promessa. Agora veja. Vemos, versículo 19, pois, que não puderam entrar, na minha versão diz, por causa, tem uma causa, e a Bíblia revela a causa, que eles não entraram. E por que eles não entraram? Porque eles produziram coisas, amém? Que estava fora da vontade de Deus. E por que eles produziram? Porque eles não deram crédito ao que Deus falou. Quando a gente não dá crédito ao que Deus fala, a gente vai produzir algo menos aquilo que é de Deus. Agora, quando a gente dá crédito ao que Deus fala, a gente vai produzir o que Ele falou. Então ele diz, vemos pois que não puderam entrar por causa da incredulidade. Gente, não sei o que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo.
Ela está esclarecendo aqui a causa. A causa é incredulidade, gente. Incredulidade, volta a dizer, é não dar crédito ao que Deus fala. A gente ouve e não dá crédito. A gente ouve e faz diferente. A gente ouve e faz do jeito que a gente quer. Sabe, mesmo sabendo que Deus falou, que Deus disse, que o Espírito Santo falou, que o Espírito Santo disse, que o Espírito Santo falou. Aí a gente anda sem dar crédito. A gente vai fazer o que Ele não falou. E isso vai produzir um resultado que não é o resultado que Deus tem para mim e para você. Tratar a causa, e a causa é a incredulidade. Se eu estou hoje vivendo desobediente a Deus, a desobediência é uma consequência, é a causa que está provocando. Qual é a causa? Não dá crédito ao que Deus falou, me torna desobediente. Por favor, traga aquele... Eu queria um diácono que trouxesse ali aquele extintor. O menor, não traga o mais pesado não, Bessa. Quantos estão entendendo hoje à noite? Eu creio que isso vai servir para você, para a sua vida, para ensinar seus filhos. Amém? Quando for ensinar, identifica a causa. Aleluia. Então a gente tem um extintor. E todo extintor, gente, tem instruções. Para apagar o quê? Fogo. Amém. Algo destrutivo. Esse extintor está aqui para uma emergência. Amém. Se um fogo se debelar aqui, a gente tem com que apagar o fogo. Agora existem instruções para apagar o fogo. Eu não sei você, eu já usei extintor e estavam lá as chamas e eu pegava o extintor e o líquido que tem nele e colocava só sobre as chamas. As chamas baixavam. Mas elas só baixavam enquanto o líquido estava sobre elas. Depois que acabava, as chamas voltavam. Eu fui ler as instruções. Aí diz assim: usa esse extintor na posição vertical. Posição vertical. Isso tem um ensino para mim e para você. Ei, qual é a posição vertical nossa? Vertical. O relacionamento meu com você é horizontal. É um relacionamento horizontal entre os irmãos. Mas vertical. Posição vertical. Primeira coisa. Relacionamento com Deus. Relacionamento com a palavra. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvir e dar crédito. Ouvir e dar crédito. Ouvir e dar crédito. Isso produz fé. E fé agrada a Deus. E aí as nossas ações vão ser ações de fé. E que ações são essas? Ações correspondentes ao que Deus disse. Então vamos ter o resultado. Amém? Dele. Valeu, pastor Pedro. Então, puxe a trava rompendo o lacre. Aleluia. Amém. Tem lacres para a gente romper. Amém. Quais são os lacres? Viver uma vida racional. Racional. Tudo é a razão. Agindo pela razão, agindo pelo racional, isso é um lacre. Isso precisa ser rompido. Nós somos da fé. Viver pelo que vê, precisa romper esse lacre. A gente não vive pelo que vê, a gente vive pelo que crê. Isso é romper lacres, pensamentos limitantes. Por isso que precisamos renovar nossa mente pela palavra, para que o resultado seja produzido. Tem instruções. Qual é o lacre? Qual é a sua dificuldade? Qual é o seu pensamento limitante que tem impedido de viver o melhor de Deus? Rompe o lacre. Como? Rompa esse pensamento limitante pela palavra, se expondo à palavra. Aleluia. Depois ele diz assim: aperta o gatilho até o fim. Isso fala de perseverança. Persevere. Aleluia, inicie, vá até o fim.
Seja perseverante, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa. Perseverança vai te levar à promessa de Deus para a sua vida, para resultados divinos. E a última instrução, ele diz: direcione o jato para a base do fogo. Para o que está ocasionando o fogo, onde o fogo nasceu. Quantos estão percebendo que às vezes nós estamos tratando apenas as consequências, os resultados que a gente está vivendo? Aí baixa um pouquinho, mas logo volta. Ele está dizendo: dirige a sua vida, dirige a sua fé à causa, aquilo que está ocasionando um resultado que você não quer e Deus não quer, um resultado que eu não quero e que Deus não quer, aquilo que eu estou tendo como um resultado que difere do que Deus falou. Eu preciso fazer algo. Relacionamento vertical, romper lacres, pensamentos limitantes pela palavra, se expondo, aleluia, perseverando, indo até o fim. Aleluia, e direcionando a nossa fé à base do fogo, aquilo que está ocasionando as chamas, aquilo que está produzindo aquelas consequências. Uma vez que a causa é tratada, não existirá mais aquela consequência. Se Jesus é a nossa causa, se a palavra de Deus é a nossa causa, haverá consequências disso. O outro lado também é verdadeiro. Aleluia. Tomar até água porque está quente. Fiz o que foi posto no meu coração hoje à noite. Aleluia. Aleluia. Trate a causa. Só isso. E aí a minha vida e a sua vida se torna um estilo de vida na palavra, que independente de situação, você age de acordo com ela. Pai, eu te agradeço por hoje à noite. Obrigado por esse povo amado e querido, por nós, o cuidado que você tem conosco. Obrigado por tudo que está escrito para nós, Senhor, tanto para evitar, quanto para promover, quanto para estabelecer. Aquilo que você tem nos instruído, derruba coisas, mas levanta coisas. Aleluia, te damos graças, porque nós vamos vivenciar tudo aquilo que a sua palavra já estabeleceu para nós, tudo aquilo que você colocou como sonho, como desejo, aleluia, tanto coletivo como individual, Pai. Eu te dou graças, nós te damos graças. Você pode levantar suas mãos, mesmo sentado aí, e dar louvor a Ele pelo que você ouviu. Dê louvor a Ele. Estilo de vida, cai bem aos retos louvá-lo. Vamos aprendendo aqui na igreja e a gente vai expandindo para dentro de casa, para o trabalho, para a escola, para todo lugar. Oh Senhor, te damos graças, obrigado. A tua palavra é reta e todo o teu proceder é fiel. Tu és maravilhoso, tu és gracioso, tu és glorioso. Te rendemos graças, obrigado por essa noite. Vamos poder dar um aleluia. Oh glória. Tem alguém no nosso meio que quer entregar sua vida ao Senhor? Se você está aqui, quer entregar sua vida a Cristo, tem alguém? Não deixa para depois, se ouvides a voz do Espírito, não endureça o vosso coração. Caiu bem, não foi o que foi ministrado hoje, se você está nessa condição. Sabe, de tanto tempo, sabendo que deve vir, sabendo que deve entregar sua vida, e você não vem. Há tanto tempo já ouvindo. Veja o que você ouviu hoje. Observe o que você ouviu hoje. Se ouvir a voz dele, e você já ouviu tantas vezes chamando, você sabe dentro de você que é a decisão que você precisa tomar, mas está sempre adiando.
Dê um basta nisso nessa noite. Por tudo que você ouviu. Trate a causa. Você vai tornar Jesus a causa da sua vida. E se Ele torna-se a causa da sua vida, as consequências disso se manifestarão. Tem alguém? Você pode levantar a sua mão. Aleluia. Tem alguém? Ou mesmo você se afastou dos caminhos do Senhor e quer voltar hoje à noite. Não deixa para amanhã, o dia é hoje. O dia que se chama hoje. Tem alguém? Quer voltar para o Senhor hoje? Aleluia. Tem alguém que recebeu o batismo no Espírito Santo com evidência de falar em outras línguas? Se você já é crente e nasceu de novo, você pode receber o batismo no Espírito Santo, sim, é pela fé. Aleluia. Conselheiros, eles vão instruir pela palavra. E é ouvindo a palavra que gera fé. Amém? E você recebe. Tem alguém que recebeu o batismo no Espírito Santo? Alguém com alguma dor, enfermidade, que é oração para cura? Aleluia. Aleluia, Pai. Todos sarados, todos curados. Pastor Senhor, pode vir. Não, é pastor Senhor, não, é ali, tá certo. É o pastor mais novinho. Aleluia, que maravilha. Vamos fechar com isso. Você pode falar algo para ele aí, do seu jeito aí. Fale algo para ele. Louve a ele, com a sua boca, com a sua voz. Deixe palavras sair. Lembra que não é por telepatia. Falando. E a gente tem o que falar para ele, pelo amor de Deus. Não diga que você não tem o que falar para ele. Não acha assim, meu Deus. Você tem, eu tenho. Eu te dou graças, Senhor, por tão grande salvação. Eu te dou graças por tua graça, por tua verdade, por tua proteção, por tua vida em mim. Te dou graças pelo meu futuro. Tem tanta coisa para dar graças. Aleluia, obrigado. Aleluia. Você pode ficar de pé, fica de pé. Aleluia, é isso aí, é isso aí, é isso aí. Aleluia. Você pode levantar suas mãos. Eu queria ficar só o instrumental. O outro instrumental vai ajudar você aí. Mas eu creio que vai nascer um cântico novo aí ao Senhor para você. Começa e o Espírito Santo pega com você. Para esse estilo de vida. Aleluia. Já começa aqui, é favorável aqui, gente. Aproveite esse ambiente favorável para você se exercitar e pegar uma velocidade. Então faz isso, louva Ele. Vamos ouvir vozes aqui. Pode aumentar a voz para você mesmo ouvir o que você está dizendo para Ele. Aleluia, aleluia. Oh, que rendemos graças. Oh, que rendemos graças. Obrigado. Como você é bom. A tua bondade é bondade de todos os dias. A tua bondade é bondade de eternidade. Oh, desde antes da fundação do mundo, Pai, a tua bondade escreveu a nossa história. Escreveu a nossa história. A tua bondade escreveu a nossa história, Senhor. A tua bondade escreveu a nossa história. O que estamos vivendo e o que iremos viver.